E aí, pessoal? A questão número 2, fazendo direto, deu certo? Deu? Pois eu vou fazer com você, vamos lá. Olha só. 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantos homens com a mesma capacidade dos primeiros seriam necessários? Beleza. Vamos montar? Regra de 3, simples. Por que regra de 3 simples, pessoal? Observe que eu estou trabalhando com duas grandezas. Número de dias, quantidade de homens trabalhando. Então, vamos montar a regra de 3. Lá vai. Vou colocar aqui, ó. Homens e dias. Pronto. Homens e dias. Tá aqui. Nesse caso, são 20 homens. Então, 20 homens em 10 dias. Então, 20 homens em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantos homens? X. Pronto. Vou separar aqui e vou colocar o logo. Pronto. Tá aqui. Então, 20 homens conseguem fazer o serviço em 10 dias. Para o serviço ficar feito em 8 dias, quantos homens eu preciso trabalhando? X. Muito bem. Se você não fizer nenhuma alteração, você vai multiplicar isso aqui em cruz, certo? Ó, vai ficar então 10x, se você não fizer nenhuma análise, ó, 10x igual a 20 vezes 8. Vamos multiplicar. Vou ficar com 10x igual a 160. Vou cortar esse x aqui. Vou ficar então com x igual a 16. Pronto. 16 homens. Inclusive, 16 tá aqui. A opção, você bota o item C, ó. Pá, o item C. Pronto. Perfeito. Aí você sai de casa, feliz da vida, muito satisfeito. Afinal, você resolveu a questão. Pois é, Thiago, eu resolvi a questão e resolvi rápido, tá vendo? Não precisei disso, não precisei de nada. Pois é. Mas eu preciso te dizer que você errou a questão. Errei? Sim, errou. Pessoal, a história das setas ela é fundamental. Por questão de uma prática, por conta de um vício de fazer direto, muita gente quer fazer todas as questões de regra de 3 envolvendo esse cenário. Ah, multiplica em cruz, já tem a resposta. Não, pessoal. O uso das setas, a comparação entre as grandezas é fundamental. Por quê? Vou te mostrar por quê. Quando você fez a questão direto e ele preparou a questão com a cama de gato para realmente o pessoal vacilar, olha o contexto. Como eu te falei, conversa um pouquinho com a questão. Essa resolução está completamente errada. A resolução que muitos amigos iam estar querendo fazer direto. Vou te mostrar. Preste bem atenção. 20 homens, 10 dias. 16 homens, 8 dias. Ora, pessoal, como é que tu me explica? Se 20 homens trabalhando vão precisar de 10 dias, 16 homens, ou seja, 4 homens a menos. 16 homens. Vou terminar o serviço em 8 dias. É humanamente impossível. Observe, pessoal, que se você diminuir a quantidade de 20 para 18, diminuir a quantidade de funcionários para 16, é claro que a quantidade de dias que você precisa para realizar o serviço vai aumentar. Eu tenho menos pessoas trabalhando. Então, pessoal, se a quantidade de pessoas está diminuindo, é óbvio que o número de dias para fazer o serviço vai ter que o quê? Aumentar. Tudo bem? É isso que eu precisava que você entendesse. Pessoal, se você tiver 20 pessoas trabalhando em 10 dias, vão resolver o serviço, na hora que você jogar para 16, você está tirando 4 pessoas. Então, você vai ter que aumentar a quantidade de dias. Diminui a quantidade de funcionários, aumenta a quantidade de dias. E do jeito que você fez aqui, não. Você está diminuindo a quantidade de funcionários e também diminuindo a quantidade de dias, o que é um absurdo. Se 20 eu preciso de 10 dias, com 16 eu vou fazer em 8? Não, loucura total. Então, você vai chegar e vai apagar o raciocínio equivocado que você
Tem. E você vai ter que tirar isso aqui da jogada, tá certo? Tira. Nesse caso, o que é que eu vou ter? X. E vou conversar agora, comparar a história das setas. Vamos lá? Aonde tem a variável, você vai e coloca aqui, ó. Você vai colocar simplesmente a setinha. Pronto. Não me interessa para onde é que você vai botar ela apontando. Não me interessa. O que eu preciso é que você entenda que se 20 homens precisam de 10 dias, para que o serviço fique feito em 8 dias, ou seja, para diminuir a quantidade de dias, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas trabalhando. Então, de 20 para X aumenta, enquanto que de 10 para 8 diminui. Então, se uma grandeza de um lado está aumentando, enquanto que a outra está diminuindo, você coloca as setas em sentidos opostos. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Exatamente isso. Ó, de 20 para X vai aumentar, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de pessoas para conseguir diminuir o número de dias. Então, eu tenho uma obra. Em 10 dias, eu sei que 20 pessoas vão resolvê-la. Como eu quero que a obra fique feita em 8 dias, eu vou precisar contratar mais alguns funcionários. Então, de 20 para X, eu vou aumentar. Só que de 10 para 8 está diminuindo. Então, se aumenta de um lado, diminui do outro. Grandezas inversamente. Uma seta aponta para baixo, a outra seta aponta para cima. Se você tivesse condicionado a primeira apontando para cima, a segunda deveria apontar para baixo. Não vai fazer a menor diferença. Vamos então agora montar. Vai ficar 20 está para X, assim como eu sempre começo pela grandeza onde eu tenho a variável. Ó. 20 sobre X e do outro lado eu coloco 8 sobre 10. É isso mesmo, pessoal. Observe que eu inverti. E por que foi que você inverteu, Thiago? Porque na hora de montar a equação, as setas devem ficar no mesmo sentido. Então, se eu coloquei 20 sobre x, a outra que é 10 sobre 8, tem que inverter para ficar no mesmo sentido. Então, elas estão assim. Aí eu vou inverter. Aí vai ficar agora 20 sobre x e 8 sobre 10. As setas vão ficar no mesmo sentido ao montar a equação. Inverti. Hora de simplificar. Cancela esse cara aqui, ó, por 5. Coloca, aliás, por 4, fica 5. Fica 5. E por 4, ficam 2. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 8 dividido por 4 dá 2. Hora de multiplicar em cruz e comemorar o resultado. Ó. 2x é igual a 50. 5 vezes 10. O x é igual a 25. Passo 2 dividindo. Então, 25 homens. Se você colocar para trabalhar 5 homens a mais, pode ter certeza, ó, de 20, se você jogar para 25, você consegue diminuir 2 dias o tempo de obra que você ia ter. Beleza? Então, 20 levam 10 dias. 25, 8 dias. Então, resposta 25. Como eu disse, aumentar. Beleza? Tá vendo? É só questão de costume. E se é para se acostumar treinando, não se preocupe. Nesse curso completo, você não tem para onde correr. Você vai treinar até conseguir entender todos os cenários. Combinado? Então, vamos lá? Ó, a parte teórica é essa. É você exatamente visualizar uma grandeza, duas grandezas diretamente proporcionais, duas grandezas inversamente proporcionais. E agora, vamos para uma regra de 3 composta. Já fiz uma de regra 3 simples, já fiz uma de regra 3, uma regra 3 simples diretamente proporcional, regra 3 simples inversamente, grandezas inversamente proporcionais, e agora vou fazer uma questão de regra 3 composta. Lenda não sai da 3, vamos lá? Acompanha. Fica. Em uma tecelagem, ele diz 12 teares, vou pegar aqui, ó. Em uma tecelagem, 12 vão produzir 600 metros de tecido em 5 dias. 12, 600 metros em 5 dias. 15 deverão produzir 1.200 metros em quantos dias? Que é o X. Olhe que essa questão é uma questão de regra de 3 composta. E por que é uma regra de 3 composta agora, pessoal? Porque nesse caso, ele está trabalhando com 3 grandezas. Número de teares,
quantidade de metros e o número de dias. Então, são 3 grandezas. Regra de 3 simples, quando eu tenho 2 grandezas apenas. Regra de 3 composta, acima de 2. 3 ou mais. Então, vamos lá. Montando. Teares. Pronto. Teares. Metros. E o número de dias. Pronto. Então, teares, metros e o número de dias. Perfeito. Vamos agora montar. 12 teares. Na primeira situação, ó, são 12 teares para produzir um total de 600 metros e precisam de 5 dias. Pronto. Na situação número 2, são 15 teares, vão produzir 1.200 metros e a quantidade de dias, que é o x, eu vou chamar de D. D, pronto. Vou separar aqui para fazer a parte do cálculo. Logo, pronto. Perfeito. Vamos lá então? Olha só. Nesse caso, eu tenho, exatamente, 3 grandezas. Como é que funciona? Você vai até a grandeza onde tem a variável e vai colocar lá a seta que serve como referência. Essa primeira seta tanto pode apontar para baixo como apontar para cima. É uma decisão sua, fica à vontade. Eu vou lá em dias, ó, dias, que é a grandeza onde eu encontro a variável, e vou colocar a seta, ó, pronto, tá aqui a seta, dias, aqui ele, ó, dias. E agora eu começo a comparar. Vamos lá? Olha só, se eu tenho, comparar, vai conversar com a questão. Dias, vou comparar agora com metros, tá bom? Vamos comparar essas duas grandezas aqui, ó. Comparar como, Thiago? Vamos decidir se elas se relacionam de forma diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Quero saber se essas duas grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. 5 dias eu consigo produzir 600 metros. Para produzir um total de 1.200 metros, a quantidade de dias deve aumentar ou diminuir? Deve aumentar. Então, pronto. Perfeito. Se em 5 dias eu preciso, para produzir 600 metros, para produzir 1.200, eu preciso de mais dias. Então, observe que de 5 para o D, que eu não sei quanto é que é ainda, eu sei que vai aumentar. Então, de 5 para D, aumenta. De 600 para 1.200, também aumenta. Se aumenta de um lado e também está aumentando do outro, grandezas diretamente proporcionais. Portanto, as setas devem ficar do mesmo sentido. No mesmo sentido, tá aqui, ó. Pronto. Apontando para baixo, apontando para baixo. Perfeito. E agora, vamos para a próxima. Se você for comparar agora dias com o número de teares, ó. Dias agora comparado com teares, tá bom? Vamos decidir a relação entre as grandezas. Esqueça metros, afinal você já resolveu. Esqueça metros. Isso aqui tudo você esquece, ó. Tá bom? Você já fez. Esqueça. Você compara novamente dias com teares. Por quê? Porque você tem a variável na grandeza dias. Então, conversa com a questão. Vamos lá. Se 12 teares vão terminar o serviço em 5 dias, se eu colocar agora 3 teares a mais, a quantidade de dias que eu preciso para fazer o mesmo serviço, vai aumentar ou vai diminuir? Justamente, vai diminuir. Vai diminuir, Thiago? Sim, pessoal. Vamos de novo? Vamos lá. Se em 5 dias, 12 teares vão fazer o serviço. 12 teares em 5 dias. Pronto. 12 teares em 5 dias. Agora, ó, 15 teares. Eu preciso de quantos dias? D. Nesse caso, o que é que eu vou ter? Grandezas inversamente proporcionais. Uma seta está para baixo, enquanto que a outra seta deve ficar apontando para cima. Por quê, Thiago? Vamos repetir, vamos repetir. Pessoal, se 12 teares precisam de 5 dias, 15 teares eu tenho mais gente trabalhando, portanto a quantidade de dias vai diminuir, ó, menos. Então de 5 para D, eu vou encontrar uma redução, enquanto que de 12 para 15 eu encontrei um aumento. Se de um lado está diminuindo, mas do outro lado está aumentando, eu boto as setas, ó, em sentidos opostos, pois eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Legal? Pronto, beleza.
Vai com calma. Depois que você termine de comparar, você vai montar a nossa equação. E como é que fica a equação? Bem, você coloca 5 sobre D igual. No primeiro membro, você coloca justamente, pessoal, a grandeza de comparação. A grandeza que tem a variável. Então, 5 sobre D, ó. Sozinho. Do outro lado, dias, fica aqui sozinho, ó. Então, do outro lado, você coloca as outras duas grandezas no mesmo sentido da grandeza dias. Se a grandeza dias está apontando para baixo, as outras duas setas, quando você jogar para cá, vai estar no mesmo sentido. Ó, metros já está no mesmo sentido. Então, 600 continua em cima e o 1.200 vai para baixo. Vezes, entra todo mundo multiplicando. Já no caso de teares, as setas estão, ó, em sentidos opostos. Então, aqui eu já ajeito, ó. 15 vai para cima, que estava embaixo, e o 12 que estava em cima vai para baixo, ó. Estou invertendo, tá vendo? Não. Tá aqui. Beleza? Então, 5 sobre D, 600 sobre 1.200 e 15 sobre 12. Hora de simplificar, hora de enxugar a questão. 600 e 1.200 por 600, 2, ó. Dividir por 600 em cima e 600 embaixo, 1/2. Agora, vamos então simplificar aqui e simplificar aqui. Por 3, eu tenho 5. Por 3, eu tenho 4. Pronto. Dividir por 3, fiquei com 5. Dividir por 3, fiquei com 4. Ok? Vamos continuar? Eu sei que dá para simplificar um pouco mais. Vamos montar para você ver com mais tranquilidade. 5 sobre D é igual. Lá em cima, 5 sobre 8. Tudo bem? Ó? 5 sobre D, 5 sobre 8. É claro que se você não quiser perder tempo multiplicando mais, cancela esse 1, esse 5 é 5, fica com 1. Multiplicando em cruz, já encontra o teu resultado. D igual a 8 dias. Pessoal, depois de 8 dias, 15 teares vão conseguir produzir 1.200 metros. 8 dias é o que eu preciso. Vou agora marcar resposta C de casa. 8 dias. Legal? Tá vendo? Você começa a notar que não chega a ser, pessoal, muito difícil. Observe, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma questão de regra 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais. Fiz uma questão de regra 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais. Fiz uma questão de regra 3 composta, onde dentro da questão eu tinha grandeza diretamente e grandeza inversamente proporcionais. Tudo bem? Vou me preparar agora para a questão número 4. O que eu vou fazer agora? Só revisar. Eu já fiz uma de cada tipo e agora vamos tentar interagir visualizando todos os cenários, tá bom? Você agora vai encontrar uma bateria de questões, sempre de regra 3, envolvendo todos os cenários. Combinado? De acordo? Vamos lá então. 4. Usando telha francesa, precisamos de 15 telhas para cobrir 1,5 m de telhado. Quantas telhas serão necessárias para cobrir 85 metros quadrados de telhado? Pronto. O que eu vou precisar fazer? Mais uma vez, aquela mesma história. Tiago, se eu quiser, eu não preciso nem fazer regra 3, né? Na realidade, tem muita gente que diz assim, Tiago, se eu tenho 15 telhas para cobrir 1,5 m, 1,5 m no caso, metros quadrados, para construir e para cobrir 85, é só pegar 85, dividir por 1,5 e multiplicar por 15. Não é a resposta? É, porque observe, o cara pegou 85, dividiu por 1,5. Transformou agora em pacotes de 15 telhas. É só multiplicar. Só que o que você fez, que no caso você começa a ficar à vontade, você começa a ganhar tempo, né? Isso é fato. Muita gente vai fazer usando regra 3 e montando passo a passo. E o que você fez foi uma maneira mais rápida de chegar ao resultado usando a regra 3, só que você não escreveu a regra 3. Deixa eu te mostrar. Olha aqui. Nesse caso, eu tenho 15 telhas para cobrir 1,5 metro quadrado de telhado. Quero cobrir 85 metros quadrados. Vamos lá. Nesse caso, eu tenho número de telhas. Então, pronto. Ó. Telhas. E a área que você vai cobrir. Pode ser? Área.
Tá aqui, área. 15 telhas, eu consigo cobrir 1,5 metros quadrados. Para cobrir 85 metros quadrados, eu coloco aqui X. Pronto. Regra de 3 simples. Separa o meu espaçozinho aqui, ó, para fazer a resolução. Logo, o que é que eu vou ter? Lá vai. São 15 telhas, 1,5 m. 85 metros quadrados, X. Coloca a seta, tanto faz para baixo ou para cima. Coloca a seta aonde tem a grandeza e compara com a outra. Vamos lá? Lá vai. Pessoal, se 15 telhas eu vou usar para cobrir 1,5 m, para cobrir 85 metros, eu preciso aumentar ou diminuir o número de telhas? Aumentar. Então, se o número de telhas está aumentando e a quantidade de metros quadrados está aumentando, as grandezas são diretamente proporcionais. Se essa seta você decidiu colocar apontando para baixo, essa seta você também coloca apontando para baixo e resolve a questão. Nesse caso, eu tenho 15 está para X, assim como 1,5 está para 85. Pronto. De novo, 15 telhas, 1,5 m, 85 metros quadrados, eu preciso de mais telhas. Então, vai aumentar o número de telhas e está aumentando a área. Então, aumento de um lado, aumento do outro. Grandezas diretamente proporcionais, certo? No mesmo sentido. Se você em casa coloca essa seta para cima, essa seta também vai ficar apontando para cima. O que caracteriza grandezas diretamente proporcionais e você não faz nenhuma mudança aqui, ó. Faz e traz do mesmo jeito, ó. Pronto. Vamos agora simplificar. 1,5 dividido por 1,5 dá 1. 15 dividido por 1,5, 10. Tudo bem? Hora de multiplicar em cruz e correr para o abraço. X vezes 1, x, igual a 10 vezes 85, 850. Então, eu preciso de 850 telhas. Pronto. São necessárias 850 telhas, tá aí, para cobrir o nosso cenário. Beleza? Tá vendo? Com um pouquinho de paciência, não tem como dar errado. É só você ver direitinho o que você precisa para trabalhar, para chegar à resposta com certo cuidado e com certa tranquilidade. Não vai se preocupar não, pessoal. Você vai ver exatamente o que você precisa para chegar ao resultado. Tá aí, ó. 850 telhas. Faz com bastante calma e você chega à resposta. Legal? Questão número 4. Tranquilo? Vamos a 5. Não podemos perder tempo. Vamos lá. Questão de número 5. Diz assim: sabemos que a carga máxima de um elevador é de 7 adultos com 80 quilos cada um. Quantas crianças pesando 35 quilos cada uma atingiria a carga máxima desse elevador? Primeira coisa, eu vou puxar para a regra de 3. Mas eu vou já te mostrar que você não precisa resolver por regra de 3. Não. Vou te mostrar aqui. Qual é, pessoal, a carga máxima desse elevador? Tá aqui, ó. Carga máxima. Se a carga máxima de um elevador, grifando, é de 7 adultos com 80 quilos cada um, para descobrir a carga máxima, é só pegar 7 vezes 80. Portanto, a carga máxima desse rapaz, 560 quilogramas. Pronto. Tá aqui, ó. 560 quilogramas. Beleza? Tá aí o que você vai encontrar. Aí até aí não tem nenhum problema. Ele quer saber agora quantas crianças pesando 35 quilos cada uma atingiria o quê? A carga máxima desse elevador. Pronto, pessoal. Eu preciso agora que você entenda. Poxa, se eu tenho 560 quilogramas e eu vou distribuir em crianças com 35 quilos, quantos eu preciso? Se você quiser montar por regra de 3, o que eu acho desnecessário, mas eu vou puxar aqui a sardinha para essa parte. O que que você tem aqui? Você tem simplesmente
o número de crianças, grandeza, ó. Crianças, tá aqui. E no caso, peso. Beleza? Vamos montar. Pessoal, uma criança pesa 35 quilos. Quantas crianças X vão pesar 560 quilos? Pronto, é isso. Porque a carga máxima do elevador tem 560 quilos. Então, se uma criança tem 35 quilos, 560 quilos, quantas crianças? X. Coloca a seta, para não perder o costume. Uma criança, 35 quilos. 560 quilos, mais crianças. Então, eu vou aumentar o número de crianças, aumenta o peso. Grandeza diretamente. Então, seta no mesmo sentido. Tudo bem? Na hora de montar, você vai rapidinho e já põe, ó. 1 sobre x é igual a 35 sobre 560. Eu já posso simplificar. Não vou perder a oportunidade de simplificar. Vamos dividir, então. Vou simplificar. 560 por 35. Se você dividir por 35 em cima, fica 1. Se você dividir 560 também por 35, você vai encontrar 16. Lembre-se que desde a primeira questão, já estamos na quinta, desde a primeira questão, eu sempre estou enxugando e simplificando cálculos. Então, 35, 1, 35, 16. Hora de multiplicar em cruz, x é igual, ó, x vezes 1, igual a 16 crianças. Pronto. Eu preciso de 16 crianças para conseguir satisfazer o desejo da questão. Pronto. Essa foi a primeira opção. Usando realmente regra de 3. A segunda opção, pessoal, que talvez seja a solução ideal para você fazer na prova, que você faz até mais rápido e não precisa se preocupar com essa parte do cálculo, resposta do item A. Como seria? Você chega e diz, ora, são 560 quilos a carga máxima. Eu vou pegar 560 e vou dividir esse 560 por 35, que é o peso de cada criança. Então, se eu tenho a carga máxima do elevador, 560 quilos, cada criança pesando 35, vou dividir. Quando você separa, 560, vou separar os 56 por 35, encontro 1. Subtrai 35. Quando você subtrai, 21. Então, tá aqui, ó, 21. Desce o 0, 210 dividido por 35. Aí você vai encontrar agora 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21, zerou, ó. Divisão exata. Portanto, 16 crianças eu consigo colocar. Nesse caso, 16 crianças, pessoal, com 35 quilos cada, vão conseguir atingir a carga máxima. Então, primeira opção, usando regra de 3, uma criança, 35 quilos, 560 quilos, x crianças. Como eu vou ter que aumentar o número de crianças e também estou aumentando o peso, as setas no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. 16 crianças. E aqui, o mesmo cenário, 16 crianças. Beleza? Então tá aí. Vamos olhar direitinho e marcar a resposta do item A. Tranquilo? Questão número 5? Já era. Já estou me preparando para fazer a questão número 6. E você? Também? Faça a questão 6, 7, 8 e 9. Eu quero essas 4 questões antes de começar o próximo vídeo. Beleza? Tente exercitar. Daqui a pouquinho nos encontramos. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.